Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer a nossa revisão geral da unidade 1. Vai ser aquela aula onde a gente vai resgatar os principais conceitos, né? Lembrar do que realmente foi mais importante em cada aula e destacar para que você possa fazer uma boa avaliação. Tudo bem? Então, olha só, manda na tela. Manda na tela. Vamos lá, na aula 11, nós estudamos aqui a eletrostática, ok? Opa, cadê a caneta? Aí, estudamos aqui a eletrostática, falamos de força elétrica, campo elétrico, eletrodinâmica e eletromagnetismo, ok? Então, olha só, eletrização, vem comigo aqui, manda no fundo. Eletrização era aquele processo onde você tinha um corpo neutro, tá? Desse corpo neutro, que ele tinha uma quantidade de prótons e elétrons igual, eletrização era uma forma de você retirar elétrons ou adicionar elétrons, ok? Então, ali, aquele corpo poderia estar o quê? Eletricamente carregado, positivamente ou negativamente, ok? Olha só, então a estrutura atômica, eu tenho o átomo, aqui no núcleo eu vou ter prótons, né, positivos, nêutrons sem carga elétrica. Ao redor do núcleo eu vou ter a eletrosfera e nessa eletrosfera eu vou ter elétrons com carga elétrica negativa. Ok? Olha lá, ó. Prótons positivos, nêutrons sem carga elétrica, elétrons negativos. Quando eu fazia uma eletrização, uma das formas de eu eletrizar era o quê? Esfregando, por atrito, né? Então, quando eu esfregava dois corpos, eu conseguia fazer o atrito deles, ok? Então, olha só, quando você esfrega dois ou mais corpos, alguns desses elétrons migram para o outro corpo. Então, um vai ficar positivo e o outro negativo. O que vai definir qual deles vai ficar positivo e negativo é relacionado numa tabela, né, chamada tabela triboelétrica. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, do lado. Tem essa tabelazinha aqui, ó, tabela triboelétrica, né? Aquele que está mais acima da tabela triboelétrica fica positivo, aquele que está mais abaixo da tabela triboelétrica fica negativo, ok? Então, olha só, faz aqui o atrito, um corpo ficou positivo, o outro corpo ficou negativo. Lembrando que na eletrização por atrito, eles vão ficar com cargas de sinais opostos, ok? Então, um perdeu elétrons, o outro ganhou, então um ficou positivo e o outro negativo. Inicialmente, eles eram neutros, tudo bem? Eram neutros. Esfregou, um positivo, o outro negativo. Perfeito. Essa foi a primeira forma de você eletrizar, por atrito. A segunda forma é você eletrizar por contato. Nessa eletrização por contato, você tem que ter um corpo já eletrizado, ou seja, positivamente ou negativamente, e esse corpo que já é eletrizado, ele vai tocar no outro corpo que estava neutro. Então, vai migrar as cargas. Então, após esse contato, ambos os corpos ficarão eletrizados, tudo bem? Manda na tela. Manda na tela. Então, olha só. Antes do contato, você tinha que ter o corpo eletrizado e o corpo neutro. Um corpo vai tocar no outro, após esse contato, ambos ficarão eletrizados. Aqui. Ambos ficarão eletrizados. O detalhe é que eles vão ficar eletrizados com o mesmo sinal, ok? Eles vão ficar eletrizados com o mesmo sinal. Então, por exemplo, se o corpo que tocou aqui, ó, fosse positivo, né? Ele tocou no outro corpo que era neutro, no final, ambos ficarão eletrizados. Então, ambos ficarão positivos. Agora, se o que tocou era negativo e tocou no corpo neutro, ambos ficarão negativos, ok? Então, daí uma outra diferença da forma da eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, esfregava, um ficava positivo, o outro negativo. Na eletrização por contato, apenas tocou. Ah, tocou, eletrizou, certo? Mas aí ficaram com o quê? Com o mesmo sinal, ambos positivos ou ambos negativos. Essa é uma diferença, tudo bem? Agora, olha só, tem uma terceira forma de você eletrizar. Terceira. Qual que é a terceira? Eletrização por indução, ou seja, você não vai tocar. Na eletrização por indução, você tem que ter um corpo aqui, ó, que está eletrizado. Esse corpo que está eletrizado, ele vai apenas se aproximar da esfera, ele não vai tocar. Então, quando ele se aproxima na esfera, ele consegue fazer o seguinte, ó, ele é positivo? Correto, né? Se ele é positivo, ele vai conseguir atrair os elétrons mais para próximo dele, certo?
e ele vai arrancar os elétrons dessa outra esfera, de forma que essa esfera aqui fique negativa, né? E a outra fique positiva, tudo bem? Manda na tela. Ok, olha só. Ele está afastado, né? Então ele está afastado, aqui as cargas estão distribuídas. Você vai ter mais, menos, mais, ok? Mais, menos e menos. Aqui é mais e menos. Quando você aproximou esse positivo, o que aconteceu? Esse elétron que estava aqui na segunda, ele vai ser atraído para cá. De forma que aqui tu vai ter mais cargas negativas, né, do que positivas. E aqui, como o elétron migrou para a primeira esfera, aqui tu vai ter mais cargas positivas do que negativas. Portanto, você eletrizou eles por indução, tá? Porque esse corpo aqui é o indutor e ele apenas se aproximou. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguindo. Olha lá. Você eletrizou por indução, não precisou tocar. Ok? Agora, falamos também lá na aula 12 sobre força elétrica, ok? Lá na parte da força elétrica, nós relacionamos o seguinte, que você tem a carga elétrica. Essa carga elétrica, ela é quantizada, significa que você só pode ter a carga numa quantidade que é o múltiplo do valor da carga elementar, tudo bem? Ou seja, o valor é o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, qualquer carga na natureza é o múltiplo do valor dessa carga, ok? Prótons tem o valor esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19. O elétron tem exatamente esse mesmo valor, só que a única diferença é que o próton ele é positivo, né? É mais 1,6, enquanto que o elétron vai ser esse valor negativo, ok? Esse é o ponto. E os nêutrons? Qual que é a carga elétrica dos nêutrons? Os nêutrons não têm carga elétrica, então é 0 coulombs, não tem carga, ok? Olha só. Falamos da lei de Dufay. O que dizia a lei de Dufay? Cargas elétricas do mesmo nome ou mesmo sinal se repelem, né? Então, cargas positivas com positivas se repeliam. Cargas negativas com negativas se repeliam. E as cargas contrárias, o quê? Se atraíam. Então, eletricamente, aqui, ó, eletricamente você pode ter repulsão, ó, ou você pode ter, ó, atração, tudo bem? Tudo vai depender do sinal das cargas. Ah, são duas cargas negativas, repulsão. Aqui uma carga negativa e uma carga positiva, atração, tudo bem? Lei de Dufay. Você vai ter também que a quantidade total de carga vai ser o quê? Vai ser dado, olha só, por essa equação. Você vai ter o valor total da carga vai ser igual ao número de elétrons em excesso ou em falta multiplicado pelo valor da carga elementar. Então vai ter aquela equaçãozinha ali, ó, para você anotar. Tome nota, Q é igual a N vezes Z, tudo bem? Com essa equação, você vai descobrir qual é o valor da carga que um corpo recebeu ou que ele perdeu. Aí, ainda sobre a lei de Coulomb, você vai ter o seguinte, manda na tela. Você vai ter o seguinte, se eu tenho uma carga positiva mais Q1 e uma carga positiva mais Q2, ambas irão sofrer uma mesma força, né, de eletrostática de repulsão, ok? Se aqui é carga positiva e carga negativa, ambos sofrerão a mesma força eletrostática, só que a diferença é que essa primeira força aqui é de repulsão, né? E essa aqui é uma força de atração, tudo bem? Ambas as forças são dadas pela lei de Coulomb, aqui ó, que vai ser a constante eletrostática que multiplica pela primeira carga, que multiplica pela segunda carga, que divide pelo quadrado da distância entre elas, tudo bem? Aqui está a equação mais destacada, olha só, força eletrostática, constante eletrostática, valor da primeira carga, valor da segunda carga e a distância entre as duas cargas ao quadrado. Lembrando que quando as cargas estão no vácuo, o valor que você vai colocar no enunciado é o quê? 9 vezes 10 elevado a 9, tudo bem? Agora atenção, a intensidade da força de interação entre duas cargas elétricas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então olha só, quando eu tenho duas cargas aqui, a força eletrostática vai depender da multiplicação do valor de uma carga pela outra. E também vai ser o quê? Inverso. O que é inverso? Inverso é, a distância aumentou, a força cresceu. Então isso é uma coisa inversa, uma grandeza inversa, tá? Então vai ser inverso proporcional ao quadrado da distância, tudo bem? Manda na tela. Falamos aí
na aula 3.1 do campo elétrico. O campo elétrico, olha só, pessoal, ele vai ser o quê? Toda região em que uma carga geradora de intensidade Q possa influenciar os pontos estabelecidos no espaço, uma carga de prova de intensidade Q, de forma que esta fique sujeita a uma força de interação exercida por Qzão. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma carga geradora Q maiúsculo, e ao redor dessa carga eu vou ter um campo aqui, né? Esse campo pode ser determinado se eu colocar aqui uma carga menor de prova, tá? Então o campo elétrico, aqui ó, o campo elétrico vai ser dado por a divisão, né, da força eletrostática que essa carga vai sentir, pode ser uma força aqui ou aqui, dividido pelo valor da carga de prova, tá? Na superfície você vai ter o quê? O campo elétrico vai ser a constante eletrostática vezes o valor da carga geradora dividido pelo raio ao quadrado, ok? Então, olha só, se eu coloco uma carga de prova, né, numa região onde uma carga geradora é positiva, você vai ter a força elétrica na mesma direção e sentido do campo elétrico. Se eu coloco aqui essa carga negativa, né, numa região onde eu tenho uma carga geradora positiva, eu vou ter a força eletrostática, ó, em sentido oposto ao campo elétrico, tá? Então, assim, eles estão na mesma direção? Sim, mas estão em sentidos contrários, tudo bem? Nesse ponto aí, vem aqui comigo. Nesse ponto aí, você tem que tomar cuidado, olha só. Direção aqui, ó, os braços, direção horizontal, tá? Direção horizontal, ok? Agora, sentido contrário, tá? Sentido para a direita, sentido para a esquerda. Agora, direção horizontal. Tudo bem? Manda na tela. Nesse caso, uma carga positiva de prova numa carga geradora negativa, força eletrostática e campo na mesma direção e sentido. E se ambas as cargas forem negativas aqui, eu vou ter o quê? Ambas estarão na mesma direção, mas sentidos contrários, tudo bem? Agora, uma coisa interessante aí sobre as cargas é que cargas negativas têm um campo elétrico de aproximação, né? Tá vendo? E cargas positivas vão ter um campo elétrico de afastamento. Agora, se eu tiver duas placas carregadas, por exemplo, um capacitor, vamos lá, manda aqui no fundo. Se eu tiver um capacitor, né, duas placas carregadas no capacitor, sendo que um lado do capacitor é positivo e o outro lado é negativo, eu vou ter um campo elétrico, um campo elétrico uniforme, tá? Nessa região. Dizer que ele é uniforme quer dizer o quê? Que ele tem a mesma intensidade, a mesma direção, o mesmo sentido, não importa o ponto que eu pegar, aqui dentro, tá? Então, o ponto que eu pegar aqui dentro, peguei esse ponto, vai ser o valor do campo elétrico. Mais para baixo, mesma coisa. Aproximei, mesma coisa. Então, ele é um campo elétrico uniforme, ok? Agora, o que é blindagem eletrostática? Eu digo que eu estou blindando eletrostaticamente se eu crio uma região, né, onde dentro dela o campo elétrico resultante vai ser nulo. Aqui, ó. O campo elétrico resultante vai ser nulo, tá? Então, aqui dentro o campo elétrico interno é zero. Então, nesse caso, eu disse que eu criei o quê? Uma blindagem eletrostática, ok? Aí na aula 4.1, pessoal, nós falamos o quê? Sobre corrente elétrica. Manda na tela. Corrente elétrica. Os principais efeitos são, você pode ter um efeito térmico da corrente elétrica, um efeito químico, um efeito magnético e um efeito fisiológico. A corrente elétrica, ela pode ser, contínua, tá? Constante, numa única direção e sentido, ou ela pode ser, corrente alternada, tá? Mudando a direção e o sentido. A definição aqui para a corrente elétrica vai ser o quê? Você vai ter uma quantidade de elétrons que vão atravessar uma determinada região da secção em um certo intervalo de tempo. Se eu colocar sem diferença de potencial entre os pontos, os elétrons vão ter um movimentozinho de deriva. À medida que eu estabeleço uma diferença de potencial, eles vão se deslocar de uma forma mais ou menos ordenada, tá? A esse princípio nós chamamos de corrente elétrica. Ok. Matematicamente, a corrente elétrica vai ser dada por essa equação. Então você vai ter corrente elétrica é a quantidade de carga que está atravessando a secção transversal dividida aqui pelo certo intervalo de tempo, né, que ela levou para se deslocar. Ok? Sendo que a carga vai ser o quê? Uma multiplicação do número de elétrons, né, dividido pelo valor da carga elementar.
Você pode ter dois tipos de resistores, pessoal. Resistores que eu considero ômico, ou seja, eles respeitam a lei de Ohm, e resistores não ômicos, aqueles cuja equação da lei de Ohm não é aplicável, né? Onde você vai ter que resistência é a diferença de potencial dividido pela corrente, tá? Então, um resistor que respeita essa lei de Ohm, ele é representado por esse gráfico. Um resistor cuja essa equação não pode ser estabelecida pela lei de Ohm, ele é um resistor não ômico, tá? Aí, ó. Agora também, onde ver nessa equação da lei de Ohm, vai ser o quê? A sua diferença de potencial em volts, esse R vai ser a sua resistência em ohms, e o I vai ser a sua corrente, ok? Elétrica, em amperes, ok? Essa mesma equação da lei de Ohm, ela pode ser reescrita aí de três formas, tá? É a mesma equação, pessoal, só que você está escrevendo ela isolando uma variável por vez, tá? Conforme for conveniente para o exercício. R vai ser a sua resistência elétrica, na lei de Ohm, em ohm. U vai ser a sua diferença de potencial em volts e o I vai ser a sua corrente elétrica em amperes. Existe uma segunda lei de Ohm que relaciona o quê? A resistividade do material, o comprimento do condutor e a área da secção transversal. Tá? Na aula 5.1 falamos do quê? De circuitos elétricos, falamos sobre a associação dos resistores, que eles podiam o quê? Ser associados em série, né? Eu podia colocar eles em série, onde a corrente elétrica que atravessa cada um deles é igual, e que a resistência equivalente vai ser a soma de cada resistência deles individualmente, tudo bem? Vamos seguindo. Esses resistores também poderiam associados em paralelo, então eu podia associar resistores em paralelo. Nos resistores em paralelo, a diferença de potencial entre eles é igual, tá? A diferença de potencial é igual, e a corrente que chega em cada um deles não necessariamente vai ser igual. A corrente total é dividida entre os resistores, e a corrente total é a soma da corrente que vai para cada um deles, tá? Nesse caso da associação em paralelo, o inverso da resistência equivalente é o somatório das resistências. Vamos lá, manda na tela. Existe a possibilidade também de eu fazer uma associação mista de resistores. Nesse caso, eu teria que ter uma associação em paralelo combinada com uma associação em série. Quando isso acontecer, eu digo que eu tenho uma associação mista. Ainda sobre a aula de ondas eletromagnéticas, vimos o quê? Que você tem ondas eletromagnéticas. Nesse caso, né, a equação são modeladas pela equação de Maxwell, onde um campo elétrico será produzido em um ponto do espaço nas proximidades. Existir um campo magnético variável. Então, o campo elétrico e o campo magnético, eles estão o quê? Sempre vinculados ou sempre relacionados, ok? Sendo o quê? 90 graus aqui e eles vão estar em fase. Para ondas eletromagnéticas, existe a equação aqui, ó. Ok? Velocidade, comprimento de onda, frequência. Onde F vai ser a sua frequência, onde os campos variam. A partir das suas equações, Maxwell pôde estabelecer uma relação entre a intensidade do campo elétrico e a intensidade do campo magnético, dado por essa equação, onde você vai ter que o campo elétrico dividido pelo campo magnético vai ser o quê? A velocidade da onda. Em que V é a velocidade da onda eletromagnética. Existe na natureza, pessoal, uma coisa chamada espectro eletromagnético. Nesse espectro estarão todos os vários tipos de ondas eletromagnéticas existentes. Aqui nós temos uma representação desse espectro eletromagnético, onde você tem uma variação do comprimento de onda, ok? Rádio, micro-ondas, infravermelho, espectro do visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Então aqui você tem uma variação do comprimento de onda e aqui a mesma variação, só que agora da frequência. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Pessoal, vem aqui comigo. Eu desejo para você uma boa avaliação, tudo bem? Essa foi a nossa aula de revisão geral. E é isso. Tchau, tchau, pessoal!